Boa noite, boa tarde, bom dia a quem estiver assistindo a gravação. Estamos começando de novo, essa segunda-feira, nossa leitura, e como sempre vamos começar com uma pequena meditação. Então, vai ser respirações bem calmas, sem forçar, enchendo os pulmões com a inspiração e expirando mais ou menos no dobro do tempo da inspiração. Mas isso muito relaxado, não precisa contar, eu vou contar até 5, mas não precisa levar isso muito a sério. Então vamos começar. Bom, na inspiração, vamos dizer, inspiro o milagre. Segura um pouco a respiração e pensa um pouco que milagre é como a inspiração. O milagre é, como Jesus diz, é a mente absolutamente vazia, ou como a expiação. O milagre é um sentimento de que nada aconteceu. Então, na inspiração, a gente vai dar uma pausa entre a inspiração e a expiração e sentir esse milagre de que nada aconteceu. Isso, para mim, é o milagre. Porque a mente da gente só pensa no que aconteceu ou no que vai acontecer. E na expiração, vamos dizer, expiro a alegria, dá uma pausa e sente essa alegria de que nada aconteceu. A alegria do meu lado. O lembrar do rio. Então vamos à prática. Bem relaxado, mente, não tente forçar nada. Então, são 5 respirações, vamos começar primeiro. Inspiro o milagre. Segura um pouco, nada aconteceu. E expira alegria. Segura um pouco e segura essa alegria de que nada aconteceu. Inspiro milagre. Segura um pouco e lembra desse milagre de que nada aconteceu. Expiro alegria. Segura um pouco a respiração. A alegria do milagre. Inspiro milagre. Segura um pouco e lembra do milagre. Expira alegria. Segura um pouco e lembra de rir. Inspiro milagre. Segura um pouco, sente a paz de que nada aconteceu.
Inspiro alegria. Segura um pouco. Sorri para a sua alma. Inspira o milagre. Segura um pouco e descansa na paz de Deus. Inspira alegria. Segura um pouco. Assim como Deus nos criou. Agora a Jane vai te fazer uma oraçãozinha de abertura. Então, boa noite a todos. Continuando a meditação tão gostosa, Gustavo. Nós vamos oferecer o Espírito Santo a nossa oração. Pai nosso, firma os nossos pés, que as nossas dúvidas se aquietem e que as nossas mentes santas tenham serenidade. E fala conosco, Pai. Nós não temos palavras para dar a Ti. Queremos apenas escutar o Teu verbo e fazê-lo nosso. Conduz esta nossa prática como um pai conduz uma criança pequena ao longo de um caminho que ela não compreende, mas ela segue, certa de que está a salvo, porque o seu pai lhe mostra o caminho. Assim, trazemos a Ti, Pai, a nossa prática. E se tropeçarmos, Tu nos erguerás. Se esquecermos o caminho, contamos com a Tua lembrança, que não falhará. Nós nos desviaremos, mas Tu não esquecerás de nos chamar de volta. Apressa os nossos passos agora, Pai, para que possamos andar em direção a Ti, com maior certeza e rapidez. E aceitamos o verbo, que é o Espírito Santo, que nos ofereces para unificar a nossa prática à medida que revisamos os pensamentos que Tu nos tens dado. Deus é só amor e, portanto, nós também. E com isso, nós nos unificamos a Ana, que vai dar um recadinho e também compartilhar o texto de hoje. Gratidão. Gratidão, Jane. Então, boa noite para todos. Deixa eu compartilhar o texto. Tá ótimo. Tá bom? Uhum. Bom, gente, então, boa noite a todos. Então, lembrar de dar um recadinho é que hoje, a gente faz o encontro de hoje, e a gente entra no recesso de Natal e Ano Novo, e retorna no dia 5 de janeiro, a gente retorna os nossos estudos aqui no grupo online. Então, a gente estará unido, né, pelo Espírito Santo nesse período de recesso, e estaremos unidos presencialmente no dia 5 em diante, 5 de janeiro em diante, novamente. Tá? Então, hoje a gente vai dar continuidade, né, ao capítulo 7, as dádivas do reino, e hoje nossa sessão é a sessão 10, e o título é A Confusão entre Dor e Alegria. Então, vamos ver o que Jesus nos fala
que confusão é essa, né? Só ele mesmo para nos lembrar que existe uma confusão entre É o nosso duas dia a ideias na dia, nossa vai, mente. vamos combinar, é o nosso dia a dia aqui de ilusão, Então, isso. Vamos ver lá o que que ele vai, como que ele vai nos né? orientar nisso aí. Então, gente, vamos lá. A gente vai lendo e comentando, como sempre, tá? Parágrafo 1. O reino é o resultado de premissas, assim como esse mundo. Pode ter levado o raciocínio do ego à sua conclusão lógica, que é confusão total a respeito de tudo. Se realmente visses esse resultado, não poderias querer isso. A única razão pela qual poderias, talvez, querer qualquer parte disso, dessa confusão total, seria não estares vendo o todo. Tu estás disposto a olhar para as premissas do ego, mas não para o seu resultado lógico. Esse resultado lógico seriam as consequências, tá, gente? Vai ficar mais fácil para a gente entender. Não é possível que tenhas feito a mesma coisa com as premissas de Deus. As tuas criações são o resultado lógico das premissas de Deus. O pensamento de Deus as estabeleceu para ti. Elas estão exatamente onde devem estar. Pertencem à tua mente, como parte da tua identificação com a mente de Deus. Mas o estado da tua mente e o teu reconhecimento do que está nela dependem do que acreditas em relação à tua mente. Uma subidinha, Ana, dá uma subidinha, por favor. Sejam quais forem essas crenças, elas são as premissas que vão determinar o que aceitas em tua mente. Um pouquinho mais. Vou ler o 2, então, tudo bem? Tudo bem. Parágrafo 2. Com certeza está claro que podes fazer duas coisas. Entre 2 pontos. Aceitar na tua mente o que não está lá e negar o que está. Entretanto, a função que o próprio Deus deu à tua mente, através da sua, podes negar, mas não podes impedir. É o resultado lógico do que tu és. Não, melhorando. É o resultado lógico do que tu és. A capacidade de ver um resultado lógico depende da tua disponibilidade para vê-lo. Mas a verdade nada tem a ver com a tua vontade. A verdade é a vontade de Deus. Compartilha a vontade de Deus e compartilhas o que ele conhece. Nega a sua vontade enquanto tua, e estarás negando o seu reino e o teu. Então, voltando lá no primeiro. Bom, no primeiro, né? Bom, ele fala que, né, lá no final ele fala, seja quais forem essas crenças, né, que ele fala que... deixa eu voltar aqui na linha 10, né, ele fala... As premissas que ele fala, né? Primeiro ele começa falando que o reino é o resultado de premissas, assim como o mundo. Premissas são crenças que nós temos na mente. Então, dependendo da nossa crença, a gente vai ter como consequência a experiência do reino de Deus, ou como consequência a experiência do mundo do ego. A confusão total. Que é a confusão total. Uma é o amor e a outra é o medo. Então, tá ao nosso dispor, escolher o que a gente quer, o inferno ou o céu. Né? E aí ele fala, se a gente visse o que são as consequências, né, dessa confusão total, a gente provavelmente não escolheria isso. Mas, como a gente não vê o todo, a gente acaba ficando aprisionado, né, nessa confusão total. Porque se a gente visse o todo, a gente não escolheria a confusão de jeito nenhum. Mas como a gente não vê, porque nós estamos aqui com um olhar restrito, né, pela crença, né, na separação, a gente acaba ficando refém dessa escolha, né, que nós fizemos e que acreditamos que ela é real e ficamos aqui, né, patinando nela.
E aí ele fala, você está disposto a olhar para as premissas do ego, mas não está disposto a olhar para as consequências dessa premissa. A premissa do ego é a crença na separação, né? A crença que eu sou a parte de Deus. Essa é a premissa do ego. E a partir dela, daí ela determina, uma vez que que eu aceite essa premissa, isso vai determinar o que vai acontecer na minha mente, né? O que vai povoar a minha mente, o que eu vou perceber como mundo, né? Mas E eu aí não ele fala, perco. Já emendando no 2, assim, a gente escolhe as premissas, vamos dizer, com a mente errada, as premissas do ego, né? São as premissas do medo, da dor, da dúvida, da culpa, tal. Mas o ego não deixa a gente ver a conclusão, né? Porque toda a lógica é feita de premissas e conclusão. O ego não deixa a gente ver conclusão, que é o caos total, que é o que Jesus está mostrando para a gente, quando a gente escolhe, né, com esse professor equivocado. E Jesus está falando, pode ser que você esteja fazendo o mesmo, como está acostumado a fazer isso no mundo, escolher, né, a dor, a confusão, o medo, pode ser que você esteja achando que também é assim com Deus, com o céu, com o reino, que também vai ter dor, vai ter sacrifício, vai ter problema. Então, nós recuamos diante das premissas do céu. Porque nós achamos que vai ser como as premissas do ego e que nós podemos sentir dor ou ser punidos, né? Só que Jesus já vou dar aqui, já vou concluir, ele fala que é impossível nós perdermos a conclusão da lógica do Espírito Santo ou de Deus. Então a gente faz essa confusão toda, aceita as premissas erradas, medo, dor, culpa, dúvida, ataque, a gente aceita isso, mas não quer dizer que a gente tenha perdido a lógica do Espírito Santo, com suas premissas de amor, de alegria, de paz, que são todas manifestações nas nossas criações como filhos de Deus. Então, a gente não está perdido, nada está perdido para nós. É só uma pequena confusão que a gente está fazendo. Exatamente. Essa confusão se chama ego. Ego. E o ego tem o seu propósito. O máximo que ele pode chegar é dizer, está doendo, mas está bom. Uhum. Pior que é, né? Está doendo, mas eu não sei o que não é isso, então eu prefiro ficar nisso, aguentando essa dorzinha aqui. Né? Não E ele acredito vai nos levando milagres. isso compulsivamente. Uhum. Até o ego é um suicida. Ele leva isso compulsivamente até que ele morra. Ele vai se maltratando, se maltratando, se maltratando. Ele fica doente, não é você que fica doente. É o ego que fica doente, que você pensou que era você. E você também vai pensar que morre, mas você não vai morrer. E aí, se nós usarmos a terceira regra do Espírito Santo, que a gente leu há pouco tempo, até o David Hoffmeister estava falando disso. A regra principal de Jesus no curso em milagres, vocês sabem qual é? A gente acabou de estudar. Ser vigilante só a favor de Deus e do seu reino. Então, se a gente fizer isso, ser vigilante só a favor de Deus e do seu reino, que é o nosso reino também, a gente sai dessa lógica do ego. Ficar vigilante. E Jesus também ensinou o seu currículo, né? Que para mim hoje é bem prático. Perdoe e pratique o instante. Ali no instante santo você nunca morre. Porque você nunca nasceu. No instante. Exato. E ele Ali fala é o reino. Ali é o reino.
É, vida eterna. Não é vida longa, é vida eterna. Ali você nunca nasceu nem nunca vai morrer. É. Tem um movimento agora do ego, para viver até 100 anos, com qualidade de vida, toma essa coisa, aquela coisa, faz isso, faz aquilo, tal, que vai viver 100, 100 e pouco. Isso é movimento do ego, né? Porque a gente é eterno. É. O que é 100 anos diante do eterno? E falar nessa questão da vigilância, né, ele fala aqui no 2 também. A capacidade nossa, né, de ver um resultado lógico depende da nossa disponibilidade para ver esse resultado. É. Então, para a gente ver as consequências das nossas crenças, as consequências que as nossas crenças causam à nossa mente, a gente tem que estar com disponibilidade para ver isso, né? Mas ele fala, a verdade não tem nada a ver com a tua vontade, que a verdade, ela é a vontade de Deus. Então, essa disponibilidade significa Deus ter uma vontade à parte da vontade de Deus, que só existe uma verdade, que é a vontade de Deus. Então, só existe a vontade de Deus. Então, e Deus, ele fala logo ali na frente, que nós somos a vontade de Deus. É isso O que eu ia falar. filho é a vontade do pai, porque o É pai aí o estendeu a sua segredo. vontade para criar o filho. Essa é uma das Então, não tem como o premissas. filho ter uma vontade à parte, É isso jamais, aí. né? Lembrar que a nossa vontade, a vontade de Deus é uma só. E a gente não lembra isso, se lembra de vez em quando. A nossa vontade de Deus é uma só. Aí não tem outra vontade. Não vai ter Não, aqui a gente tem autonomia. desejos vãos. O que ele fala, aqui a gente tem desejos vãos. Porque os desejos variam, se alteram, É, né, se modificam. Agora, a vontade, que é a vontade de Deus, que é a única vontade real, essa é eterna, e é que ele imutável, nos deu, né? infinita. É o que ele nos deu, a É o que ele nos mesma. deu, é a mesma. Ele estendeu a vontade e criou o filho, imagina, né? Nós somos a própria vontade dele estendida. É que, para nós, como Então, a gente acreditou na separação, o pensamento de que nós e o Pai somos totalmente unidos não é um pensamento comum para nós. não. É difícil a Quando gente ele apareceu? imaginar isso. Porque o ego ele colocou Isso é. Deus num pedestal e longe de nós, longe, como se. Então é isso, a gente, o ego separou. A Num gente botou, pedestal de medo, inclusive, né? Que a ele botou gente num botou pedestal de Deus no medo. céu para ele ficar bem longe. O céu inacessível. Me chamou muita atenção, licença, essa frase 2 do 2. Entretanto, a função que o próprio Deus deu à tua mente através da sua, podes negar, mas não podes impedir. É o resultado lógico do que tu és. É o resultado lógico do que tu és. Quem sou eu? Enquanto você não souber isso, você não vai saber distinguir Não vai ficar confundindo dor com entre o que alegria. é o ego e o que é Cristo. Entre o que é o Isso ego aí. e o que é você em Cristo. Você tem que fazer essa distinção, porque a gente não sabe quem é quem somos. De novo, no livro de exercícios, parte 2 tem 10 dias de tema central, que é essa repetição durante 10 dias. O que sou eu? O que sou eu? O que sou eu? Isso parece muito com o Vedanta, né? Que ele bate muito em cima disso. O que sou eu? O que sou eu? Eles chamam Atma Vikara, autoinvestigação. Então é incrível como Jesus. Jesus estudou, foi o Vedanta que ele estudou? Ele Olha, passou pelo Vedanta também, É, mas ele foi bom, além. budismo, tudo. É, O curso Milagres acho que é, foi além de tudo, né? é, ele foi parar lá nas mãos do padrinho dele, né? Que era muito advaita ele.
que batizou ele no Rio Jordão. É porque o Advaita é muito, muito Então, parecido esse lá com o tempo curso que de milagres, Jesus, né? esse Que é o Jesus, não dualismo. esse tempo que Jesus passou sumido, ele estava no deserto com João Batista praticando. Praticando, praticando, praticando. Eu acho que todos nós passamos por esse período no deserto com Jesus. É, Todos nós, em algum momento, passamos, né? Que é aquele aprendizado intenso, intensivo, né? Que o fica. estado, É, o estado de vigília é a gente no deserto. Eu acho que nós, estudando isso 100, nós estamos no deserto com Jesus. E aqui ele está dando a orientação completa, né? sim. E muito mais simplificada do que ele teve, né? Exatamente. Hoje eu li alguém dizer assim, que quando você acorda de manhã, você está saindo do sono profundo. Você ali estava no instante santo. Você sai totalmente puro. E você, quando entra no estado de vigília, é como se a luz entrasse nas trevas. E você entra descoberto. Você precisa tomar consciência dessa entrada, desse Big Bang, que é a sua entrada do sono profundo no estado de vigília. O que aconteceu quando a luz entrou na escuridão em relação a Jesus começando a pregar há 2000 anos atrás? Quiseram matar ele. Quer dizer, mataram ele, Mataram, né? achando que era possível matar Jesus, ou quer dizer, Mataram a verdade, né? matar Imagina. Cristo, que Jesus carregava Cristo. Podiam crucificar Jesus, homem, mas Cristo jamais. E é isso a nossa entrada no sonho da vigília. A gente acha que aquilo pode nos matar. A gente tem medo. Parece que tudo gravita contra nós. Mas aí, no parágrafo 3, ele vai falar o que o Espírito Santo, né, pode fazer para nós, né, e conosco. Que aí nos dá A primeira frase é um alívio, né? um alívio, dá um alívio. É. Então, vamos lá no 3. Aí ele fala aqui no 3. O Espírito Santo vai dirigir-te só para evitar a dor. É demais, né? Só para evitar a dor. O ego fica abobalhado, né, com isso. Não, ele não entende, ele está completamente zonzo, né? Como assim, O ego quer matar ele, o ego quer matar ele, como fizeram com Jesus. Gente. Aí ele fala, com certeza, ninguém faria objeções a essa meta se a reconhecesse. Porque o ego, a última coisa que ele quer é reconhecer isso, né? O problema não é saber se o Espírito Santo... Não, o problema não é saber se o que o Espírito Santo diz é verdadeiro, mas se queres ouvir o que ele diz. Tu és tão incapaz de reconhecer o que é doloroso, quanto de saber o que é alegre, e estás, de fato, muito propensa a confundir os dois, a dor e a alegria. A principal função do Espírito Santo é ensinar-te a fazer a distinção entre eles, entre dor e alegria. O que te dá alegria é doloroso para o ego. Enquanto estiveres em dúvida a respeito do que és, estarás confuso em relação à dor e à alegria. Deixa eu repetir essa frase. O que te dá alegria é a frase 6. O que te dá alegria é doloroso para o ego, e enquanto estiveres em dúvida a respeito do que és, estarás confuso em relação à dor e à alegria. Essa confusão é a causa de toda a ideia de sacrifício. Obedece ao Espírito Santo e estarás desistindo do ego. Mas não estarás sacrificando nada. Ao contrário, estarás ganhando tudo. Se acreditasses nisso, não haveria nenhum conflito.
Querem comentar esse, depois a gente lê o 4? É, Eu posso porque... ler o 4. Foi. Então lê. Tá. Então, vou ler o 4. É. É por isso que necessitas demonstrar o óbvio a ti mesmo. Então, vou ler a última frase do 3, só para pegar o sentido aqui. Ao contrário, estarás ganhando tudo. Se acreditasses nisso, que obedecendo só ao Espírito Santo estarás desistindo do erro, se acreditasses nisso, sem nenhum sacrifício, né? Não haveria nenhum conflito. Aí vem no 4 e fala, é por isso que necessitas demonstrar o óbvio a ti mesmo. Não é óbvio para ti. Então, isso aí não é óbvio para nós. Acreditas que fazer o oposto à vontade de Deus pode ser melhor para ti. Também acreditas que é possível fazer o oposto da vontade de Deus. Portanto, acreditas que uma escolha impossível esteja aberta para ti. Escolha essa que é, ao mesmo tempo, amedrontadora e desejável. No entanto, Deus exerce a própria vontade. Ele não deseja. A tua vontade é tão poderosa quanto a sua, né, a de Deus, porque é a de Deus. Os desejos do ego não significam coisa alguma, porque o ego deseja o impossível. Podes desejar o impossível, mas só podes exercer a tua vontade com Deus. Essa é a fraqueza do ego e é a tua força. Bom. Então, ele fala... Vai descer um pouquinho, né? Não, a gente está aqui na 3. Deu. A gente é incapaz de reconhecer o que é doloroso, quanto de saber o que é alegre. Estamos aqui confundindo os dois, propensa a confundir dor com alegria, né, aqui no mundo. Eu até acho que a gente já é bem capaz de perceber o que é doloroso e o que não é, o que é do ego do Espírito Santo. Mas a nossa vontade egóica não libera ainda para a gente aceitar totalmente só a vontade de Deus. A gente já sabe, percebe rápido que se a gente não está feliz ou está com dor, não está na vontade de Deus. A questão é que é a gente realmente largar o osso. Né? Mas, na verdade, a gente não tem muita consciência do que é vontade de Deus, a gente não sabe essas coisas. Sabe na sim, verdade, a gente está falando aqui... Não sabe? Não, a gente sabe quando a gente está se sentindo algum tipo de desconforto. Mas a gente não sabe que aquilo é porque estamos à parte da vontade de Deus. Então, a gente precisa tomar essa consciência. Então, mas a gente está tomando. A gente ainda não se estabeleceu, não se estabeleceu no instante santo. A gente está pegando coisa através do raciocínio, do estudo. Isso, não mas pela ainda não se estabeleceu. É como se a gente ainda não tivesse compreendido o óbvio, como ele diz aqui na frase 1. Legal, isso mesmo. É tão óbvio como o ar é para a nossa respiração e a água é para o peixe. Então, o Espírito Santo está aqui para nos ajudar a distinguir, né? Está nos ensinando isso, a distinguir entre dor e alegria. Da onde que vem a dor? A dor é uma consequência. De onde que vem, então, essa consequência? Um pensamento. Alegria. De onde que vem essa consequência? Sempre o pensamento. Né? Sempre o pensamento. É sempre um pensamento equivocado. E ele fala o roteiro do ego, né? O roteiro do ego é a crucificação. Você passa o dia botando mais um espinho na sua cruz. Então, aí a gente pode lembrar, ontem à noite, quando eu perdi o sono, fui fazer o chazinho, aí eu lembrei disso. Aí eu adormeci. Minha mente contém só o que eu penso com Deus. Né? Esse exercício. Aí fiquei. Minha mente contém só o que eu penso com Deus. E fiquei, adormeci. Porque a gente, né? A outra, meus pensamentos reais estão na minha mente, eu gostaria de achá-los. Esses exercícios são maravilhosos para a gente voltar à mente certa, né? Eles são chave para isso. São a chave, então, a gente só tem que querer, né? Na hora lembrar e querer. Estar vigilante para isso. Né?
E aí ele fala, porque na verdade tudo é uma confusão de identidade. Todo conflito que ele fala aqui é conflito de identidade. Nós somos, é o que ele fala aqui, aceita na tua mente o que não está lá e nega o que está. Então, a gente nega a nossa identidade verdadeira e aceita a identidade inventada para tomar o lugar dessa identidade verdadeira. Então, todo problema nosso é esse conflito de identidade. A gente não sabe o que é, a gente nega o que é, mas a gente aí adota uma identidade que a gente não sabe o que é. É uma identidade falsa, que não chega nem a ser uma identidade, porque é algo muito confuso na nossa mente, né? Que é essa identidade aqui do personagem no mundo. Então, ele fala, o Espírito Santo vem nos ajudar. O ego é um anestésico. Ele é um anestésico, ao mesmo tempo ele é um causador de dores Mas não profundas. na hora que a gente está com dor, né? Ele na anestesia, não. Ele aumenta a dor. Ele aumenta a dor. Ele camufla. Não, ele lhe anestesia do céu. Mesmo. Sim. Isso sim. Então, enquanto você tiver dúvida a respeito do que você é, você vai estar confundindo dor com alegria. Ele fala isso aqui na linha 6. Então, gente, a questão é a questão de identidade. Quem sou eu? O que sou eu? Que é a pergunta que Jesus faz aqui. O que sou eu? É buscar luz para essa pergunta. Para que serve isso, né? Para que serve isso? Por que eu estou fazendo isso? Que se reconheça como filho de Deus. Se a gente não mergulhar nessa pergunta. Quem é que está aceitando isso? O que é essa identidade? A gente, falsa? quando está na insônia, essa é uma pergunta muito boa. Você está aceitando isso? Essa lorota toda em sua mente? Ela fica compulsiva. Exatamente. Então, gente, obedece ao Espírito Santo, estarás desistindo do ego. É o que ele fala aqui no 8, né, do 3. Mas não estarás sacrificando nada. Ao contrário, estarás ganhando tudo. Porque o Espírito Santo é o reino da abundância, né? E o ego é o reino da escassez. Tudo do ego significa perda. E tudo para o Espírito Santo é abundância, é criação, né? Então, e sem nenhum sacrifício, porque a ideia de sacrifício ela só tem sentido para quem está identificado com o ego. A identificação com o Espírito Santo só nos dá a consciência da abundância. O que é? Que é a vontade de Deus, né? Que é a vontade de Deus. E aí ele fala na 3, acredito que fazer o oposto à vontade de Deus pode ser melhor para ti. Por quê? Né? Por essa confusão de identidade significa, eu não sou o filho de Deus, né? Eu sou a parte de Deus, Deus não é meu pai. Precisa então, subir, eu sou o oposto, subir, Ana. Eu sou o oposto... Subindo do céu. Eu sou o oposto à vontade de Deus. E aí ele fala aquela linha 4, também acredito que é possível fazer o oposto da vontade de Deus. Então, eu acredito que eu posso fazer uma outra vontade, que se opõe à vontade de Deus. E fico apegado a essa vontade, que é uma tremenda confusão, que ele fala ali, né? É uma confusão total a respeito de tudo, porque como eu não sei quem eu sou, tudo mais, toda consequência de eu não saber quem eu sou é confusão na mente. Então, eu nunca vou ter paz enquanto eu estiver sem a resposta certa para o que eu sou, né? Que só dá uma resposta, né? Eu sou o filho de Deus. Eu estava vendo uma entrevista com um desses criadores de novelas famosos, né? E ele estava falando que o ego trabalha assim, ele cria tudo, ele cria o personagem, ele cria o cenário, ele bota ator, quando o ator não está bom, ele inventa um negócio para o ator morrer, ele vai morrer nessa outra cena. E o ego faz isso, a gente faz isso o tempo todo. Você falou um negócio muito interessante. Não sei se vocês veem séries, né, da TV e tal. Eu gosto de ver séries. E quando é uma série de família, legal, alegre. Se vocês veem série,
Vocês já perceberam que elas começam, se forem séries familiares, né? Não séries de terror. Vocês já perceberam como começa tudo maravilhoso, as pessoas são boas, elas estão se dando bem, mas tá tão gostosa a série, de repente começa a matança, depois que já pegou, conflito. o ego pegou toda a audiência, é impressionante. É um modelo, é um programa é um padrão. fechado. É um programa fechado. Eu já saio da série, aí começa morte, ataque, ódio, o fundo já começa a ser escuro, denso. Eu falo, mas não estava bom como estava, tão feliz, acaba a graça, mas é assim, não dá audiência se não fizer isso. Só o medo da audiência, só o medo da audiência. E, e o ego manipula tudo, né? Ele inventa um personagem que parece que morreu, mas depois volta. Aí muda a história toda. Aí ele fala aqui na linha 9, os desejos do ego não significam coisa alguma, porque o ego deseja o impossível, ou seja, ser a parte de Deus. Esse é o desejo impossível do ego, né? Então ele nunca vai realizar isso, mas ele insiste, né? E a gente, não estando vigilante, a gente acaba trabalhando para ele nesse propósito. Você vê que ele tá lidando com as premissas e a conclusão aqui, ó. E aí ele falou, pode desejar o impossível, mas só podes exercer a tua vontade com Deus. Então, essa é a fraqueza do ego e é a tua força. A gente pode então, até querer a vontade do ego, mas a nossa vontade só pode ser com Deus. Então, aí que a gente cai na ilusão de novo. É uma ilusão querer outra vontade. Porque a vontade do ego vai acabar em perda sempre, porque é a lógica da escassez. Então, tudo vai acabar em perda, sofrimento, sacrifício. Sim, mas invariavelmente, né? O Espírito Santo, o Espírito Santo está transformando até essa escassez, tudo isso, se nós dermos a ele em sala de aula. Exatamente. E aí ele transforma tudo, porque ele fala assim, ó, no mundo está cheio de milagres para você, quer dizer, por trás de toda cena e som de terror, está o amor. Então, o que o Espírito Santo faz? Ele tira esses bloqueios à presença do amor, ele tira esses véus todos, ele vai tirando. Quando você escuta o que ele diz, que é o que ele fala aqui em cima, mas se queres ouvir o que ele diz, se queres ouvir o Espírito Santo, ele vai te guiar para você sair da dor, que é o que ele fala aqui, né? Ele só, o Espírito Santo, como é que é a frase? Vai te guiar só para... O Espírito Santo vai dirigir-te só para evitar a dor. Imagina o que é isso, gente. Tem que entregar tudo para ele realmente, porque ele é que sabe nos conduzir para isso, né? É por isso que ele fala, não preciso fazer nada. É questão também de escolha, né? Só entregar e soltar, né? Entregar e soltar, entregar não e soltar. segurar. O que confiar, que, Gustavo? É uma questão de escolha também pela vontade de Deus, né? Esse curso, o texto termina, o último subtítulo do livro texto, capítulo 3. Escolhe outra vez, né? Escolhe outra vez. É o fim do curso. Escolhe outra vez. Aí que começa o trabalho. Faça o que está aqui dentro. Na verdade... Não acabou o curso, você está iluminado. Na verdade, só há a vontade de Deus, né? Que ele fala, você é a vontade de Deus. Então, escolher aí é uma decisão na mente de aceitar que eu sou a vontade de Deus. Essa é a escolha. Na verdade, é isso, é escutar o Espírito Santo, que ele está nos dizendo isso o tempo inteiro. Então, se a gente resolver, né, se dispuser a ouvir a voz dele, ele vai estar falando isso para a gente em todas as situações. Você é a vontade de Deus, não há outra vontade. Então, se alinha a vontade de Deus, porque ela é o único caminho, né? Se a gente aceitar isso agora, se a gente realmente aceitar isso,
eu sou a vontade de Deus, eu sou o Filho Santo de Deus, ou eu sou como Deus me criou, ou eu sou o próprio Filho Santo de Deus, se a gente aceitar aqui agora, acabou. Acabou a ilusão, acabou Tá tudo. iluminado, tá desperto, tá acordado. Está no reino, está no reino. É uma como no mudança. Escolhe Outra Vez, tem umas frases em itálico, tipo, escolhe outra vez se queres tomar o teu lugar entre os salvadores do mundo, ou se Sim, queres permanecer no No inferno inferno. e lá manter os teus irmãos. é a Você alegria ou a nunca, dor, né? O tempo você todo. nunca é salvo sozinho, também você nunca é condenado sozinho, porque você E o que a condena. gente está esperando, hein? Ó, então vamos ler o 5, porque ele vai trazer mais sobre o papel do Espírito Santo Vai na nossa elucidar. função. Ele fala assim: o Espírito Santo sempre está ao teu lado e ao lado da tua força. Ele falou antes, na frase, no parágrafo anterior, ele falou: só pode exercer a tua vontade com Deus. Essa é a fraqueza do ego e é a tua força. Aí ele fala: o Espírito Santo sempre está ao teu lado e ao lado da tua força. E a tua força é exercer a tua vontade com Deus, só para deixar bem claro isso. Enquanto evitares a orientação do Espírito Santo, de qualquer forma, queres ser fraco. Todavia, a fraqueza é assustadora. Que outra coisa, então, pode significar essa decisão, a não ser que queres estar amedrontado? O Espírito Santo nunca pede sacrifícios, mas o ego sempre o faz. Quando estás confuso acerca dessa distinção na motivação, isso só pode ser devido à projeção. A projeção é uma confusão na motivação, e dada essa confusão, a confiança vem a ser impossível. Ninguém obedece de boa vontade a um guia em quem não confia. Mas isso não significa que o guia não seja confiável. Isso aqui na linha 9. Linha 9. Vou reler aqui, vou reler a linha 8. Ninguém obedece de boa vontade a um guia em quem não confia. Mas isso não significa que o guia não seja confiável. Nesse caso, sempre significa que o seguidor não é confiável. Contudo, isso também é apenas uma questão da própria crença que esse seguidor tem. Acreditando que ele é capaz de trair, acredita que tudo pode traí-lo. Porém, tudo isso acontece apenas porque ele escolheu seguir uma orientação falsa. Incapaz de seguir essa orientação sem medo, associa medo com orientação e se recusa a seguir qualquer orientação que seja. Se o resultado dessa decisão é a confusão, não é surpreendente. Talvez valha a pena a gente conversar sobre esse parágrafo, porque ele é meio grandinho, não? Tudo é a nossa crença, né? Eu acho interessante ele falar essa coisa aqui no final, da gente associar medo com orientação e rejeitar qualquer tipo de orientação e ficar agindo por conta própria. No final das contas, é isso, né? Agir pela própria cabeça. E agir por conta própria, já falou no outro setor, na outra sessão, é agir pelo ego, porque não existe conta própria. Se eu não estou no Espírito Santo, eu estou no ego, então eu não estou por conta própria. Né? Eu não estou em lugar nenhum, na verdade, quando eu não estou com ele. Então, o resultado só pode ser confusão, como ele fala aqui. Né? Não tem outro resultado. Né? Se eu não estou aceitando a orientação do Espírito Santo, se eu estou aceitando uma falsa orientação. Só vai dar em confusão. Por conta própria é um ato de arrogância. Né? Porque quem diz que eu estou por conta própria não sabe que a conta própria dele é o ego. É o ego, exatamente. Jesus, no finalzinho aqui do livro, não sei se do texto ou do exercício, ele fala assim, você fica livre da culpa entregando tudo a mim ou ao Espírito Santo, ele falou. Aí ele faz a pergunta, preciso entregar tudo, cada pensamento, cada coisa? Ele, não, isso não seria prático, e este é um curso prático. Basta você, quando acorda, entregar o seu dia ao Espírito Santo. Durante o dia, pensar no Espírito Santo, em Deus, e se entregar a Ele. E à noite, antes de dormir, e se entregar seus sonhos. E isso vai te manter firme
na guiança do Espírito Santo. Então, assim, não precisa muito, né? Na realidade, ele não está pedindo para... É simples. No final, na verdade, ele pede Simples coisas muito demais. simples. É a Exato. gente que Diz que ainda é não uma está escutando a voz dele. A gente está ainda se recusando a escutar a voz dele. Ou com dificuldade de escutar a voz dele. Fala, Gustavo. Diz que é um recurso bom contra a insônia, é você, na horinha que você está passando do estado de vigília para o sono, você pedir a Jesus. Eu peço. Uma boa transição. Eu peço para ele, eu falo, eu quero Porque entrar na sua presença agora. E você já está sentindo o sono profundo chegar, como se fosse um céu. E aí, se você entra nessa coisa aí, você vai embora. Vocês viram o videozinho, já é antigo, do David, que ele diz que já faz anos, né? Ele acordava às 3 horas da manhã, acordava. E aí ele falava assim, Jesus, está todo mundo dormindo, por que eu estou acordando assim, o que eu vou fazer? Aí Jesus fala, você vai responder os e-mails, senta lá. Seja útil, vai responder os seus e-mails, os e-mails, né, do pessoal, que tinha muito. Você vai... Cananda que dizia que ele dormia cedíssimo normalmente, mas ele dizia que todo dia, 3h30 da manhã, ele estava acordado e que era a melhor hora do dia. Você dormia cedo e ele dormia bastante, né? Ótimo. Mas ele fala que, gente, na linha 7, a projeção é uma confusão na motivação. E dada essa confusão, a confiança vem a ser impossível. Então, a gente projeta porque a gente está confuso em relação a que voz ouvir. Né? Então, a gente está ali, na verdade, ouvindo mais de uma voz. Às vezes, ouvindo muito mais uma do que outra. Né? Ouvindo a indevida, ao invés de ouvir a voz que valeria a pena escutar. Porque se você, por exemplo, vamos supor, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tô com medo de comer uma coisa, sei lá, que dizem que vai fazer mal ou que está contaminado. Aí o que o meu ego faz? Se eu realmente ficar em cima e pensar, não, isso é bobagem, isso é uma ilusão e tal, só o Espírito Santo me guia, o ego projeta. Aí chega para você, de repente projeta para você, ou para o Gustavo, e de repente você já vem falando assim, olha, aquele alimento estava contaminado, percebe? Então, assim, aí a gente fica confuso. Por quê? Porque a gente acreditou, já a partir da nossa mente, que havia algo amedrontador, havia uma outra vontade que não fosse a perfeição, a saúde perfeita, a perfeição do Espírito Santo. E aí o ego, o que ele fez? Antes que a gente desistisse dessa ideia, ele projeta. Aí a gente fica confuso e pensa que é verdade. Que ele vai esticando o roteiro. Vai esticando o roteiro. É assim que o ego na nossa mente funciona. E aí ele fala, a avó me ensinou que não podia comer jaca com banana. Nem manga com leite. Nem manga. Mas, gente, se você for na história, você vai achar lá o que causou isso, tá? Esses tabus. Então, isso aí vai gerar falta de confiança, né? Porque você fica na confusão, você não sabe o que confiar. Porque você está escutando, você está muito, seu ouvido muito disponível para o barulho, né? Para o que é falso. A dualidade assim, são essas duas vozes que você ouve o tempo todo. Aí ele fala aqui na linha 8, ninguém obedece de boa vontade a um guia em quem não confia, mas isso não significa que o guia não seja confiável. Na verdade, o seguidor é que não é confiável nesse caso, porque ele está ali aceitando ficar perdido, né? Porque ele está aceitando ficar escutando vozes opostas, né? Vozes que falam coisas totalmente opostas. E aí aceitou que banana com jaca faz mal e pronto, se ele comer faz mal mesmo. Ele vai projetar um problema de saúde ali para poder justificar a crença dele, né? Isso.
Bom, então a gente pode ir lá no 6. Aí ele fala, é da questão da confiança, né? O Espírito Santo é perfeitamente confiável como tu és. Então, você não é um seguidor não confiável, você é perfeitamente confiável também, né, Jesus está falando. O próprio Deus confia em ti, e, portanto, a tua confiabilidade está além do que é questionável. Ela Incrível, sempre né? estará Nós não além do confiamos em questionável. nós e Deus confia em nós. Nós não Deus. confiamos em nós e Deus confia. Ele é que criou o seu filho, né? Ele sabe o que ele criou. Nós é que não, né, nos distraímos disso aí. Deus não Aí sabe ele nem fala, o que é ego. ele fala na linha 3. Ela sempre estará além do questionável. Ela, essa confiabilidade, né, do Filho de Deus, estará além do questionável, por mais que possas questioná-la. Eu já disse que és a vontade de Deus, tá vendo? Aqui ele fala, és a vontade de Deus. A vontade de Deus não é um desejo vão, e a tua identificação com a vontade do Pai não é opcional, já que ela é o que tu és. Então, ele frisa isso muito, né? Não é que existe uma outra vontade, só tem uma, e você é essa vontade, né? Não é que você, né? Não, você é a própria vontade de Deus. Aí ele fala ali assim, compartilhar a vontade de Deus comigo, na realidade, não é uma escolha que esteja aberta, embora possa parecer estar. Toda separação está nesse erro, de você achar que pode escolher não compartilhar a vontade de Deus. Aí, na linha 8, ele fala, a única saída do erro é decidir que tu não tens que decidir coisa alguma. É aí que o ego Tudo não te foi gosta. dado por decisão de Ele quer Deus. escolher, fazer, ele sabe tudo. Essa é a vontade de Deus e tu não podes desfazê-la. Aqui, gente, ele dá uma arrumada na casa aqui na nossa mente, né? Na verdade, tudo já foi decidido por Deus. Não tem que decidir coisa alguma, porque Deus já decidiu, né? E aí, tudo te foi dado por decisão de Deus. Deus criou a perfeição. O que há mais para decidir, gente? A perfeição já é criada, né? Já é perfeita, não há nada mais para decidir. Então, essa é a vontade de Deus, e tu não podes desfazê-la. Só há uma vontade, e essa vontade já está feita eternamente, e perfeitamente. Olha E que aí, legal. a frase 8 é demais. A única saída do erro é decidir que tu não tens que decidir coisa alguma. Adoro Tudo te essa foi frase. dado por decisão de Deus. Adoro. Então, tem aquela lá no capítulo 30, né? Regras para a decisão, que é entregar as decisões todas para o Espírito Santo. Então, vale a pena demais ir lá naquele exercício, regras para a decisão. Olha, gente, e praticar essas regras. quem for fazer, pega na mão do Espírito Santo, não tenta fazer isso sozinho, que vai dar confusão. Todas as vezes que eu fiz isso... É complicado mesmo. Chega num ponto que vem uma coisa totalmente contrária do que eu pedi, óbvio, né? E se eu não tiver com a mente muito, muito juntinha com o Espírito Santo, eu vou julgar e vai dar uma confusão, porque o ego vai se infiltrar aí. Então, regras para decisões é no finalzinho, no capítulo 30, que é o novo começo, é no finalzinho. Então, assim, precisa da ajuda do Espírito Santo para fazer cada passo. Ainda tem uma confusão de níveis muito grande. Muito A grande. gente ainda está muito confundido com dor e alegria. Mas, na verdade, tudo tem que ser com o Espírito Santo, né? A gente é incapaz de fazer esse caminho sozinho, esse caminho da expiação sozinho. No fim é o óbvio, né? É o óbvio. Porque regras para decisão, você pensa no dia que quer, o que quer que as pessoas te falem, quer escutar e tal, você vai pensando, vai pensando. E aí, o que acontece? Se eu não tomar nenhuma decisão por mim mesma, esse é o dia que me será dado. Eu entrego para o Espírito Santo. Legal, vou ter esse dia. Lógico que o ego vai se infiltrar, e é claro que o Espírito Santo sabe o que é útil, não só para nós, mas para o todo, para toda a filiação. E aí, de repente, aquilo que você pediu para ir para o lado esquerdo, de repente você olha, a porta está aberta para o lado direito. Se julgar nessa hora,
se não obedecer o Espírito Santo, se não se pegar com o Espírito Santo, E você resolver tomar uma decisão por conta própria, vai dar uma... Exato. mas vai dar aí uma- ele É fala, o mas que aí ele dá ele o passo Mas diz pelo para menos aqui. você eu posso corrigir, dizer mas ele que eu dá não o passo para gosto de você coisa. corrigir aquilo e refazer o propósito. Se você conseguir, É muito interessante, é se muito você interessante. conseguir. Às vezes, Aí é um exercício de atenção. Né? Essa prática é um exercício de atenção e engajamento com o Espírito Santo. para quem tem o emocional Porque, suave, é legal. Para quem é como intenso, Mas é também o que ele diz aqui 2 vezes nesse título que a gente está lendo. Se você não sabe quem você é, você não vai poder decidir nada certo. não, por isso tem que entregar para ele. E aquilo ali é um treinamento para entregar. E é muito interessante. para usar a nossa fazendo... vontade com Jesus. Exatamente. Porque no final ele Se fala... não souber que sua vontade é a dele, Isso, é aí. Porque no final do livro ele fala, agora você é deixado com as mãos do seu professor interno. Tipo assim, abra mão, agora você vai tá pronto para estar com o seu professor interno. Então, regras para decisões supõe-se que a gente já está alinhado 100% com o professor interno. Não, você supõe várias situações e várias respostas. Mas se você não sabe quem você é, você várias vezes vai responder errado. Mas não tem erro, o Espírito Santo ele vai saber lidar com isso, entendeu? Porque o Espírito Santo está ali junto, porque ele falou aqui, ó, o Espírito Santo sempre está ao teu lado e ao lado da tua força. Mas a gente tem que escutar, a gente tem que escolher o Espírito Santo. Tem que internalizar isso para... Né? Porque, na verdade, a gente não sabe nem pedir. Verdade. Se a gente tivesse a lâmpada de Aladim na mão, a gente ia pedir errado. Eu tenho certeza. Regras para decisões é uma lâmpada de Aladim na mão. Exato. Isso. É isso aí. Mas você tem que lembrar que depois você pode fazer o exercício, fazer um período de exercício, depois você pode repetir esse exercício. Então, é muito interessante a experiência. O cara ganha na loteria e joga o curso em milagres fora. Aí depois ele vai lá catar ele, meu Deus, cadê? Deu tudo errado. Onde é que está? É isso mesmo. O curso em milagre, na verdade, é a lâmpada de Aladim, né? É a própria. Você pede, mas na verdade ele só pede a luz para você se lembrar de quem você é. É o único pedido que você pode fazer aquela lâmpada que vai dar certo, é isso. Né? Por isso que o nome do curso é o curso em milagre, né? É porque a lâmpada de Aladim vai realizar aquilo para você. Agora ele vem dar mais uma puxadinha aqui na nossa orelha. Ele fala assim, no parágrafo 7. Ele fala, ó, mesmo o abandono da tua falsa prerrogativa de tomar decisões, que o ego guarda tão zelosamente, não é realizado através do teu desejo. Olha lá. Foi realizado para ti através da vontade de Deus, que não te deixou sem consolo. A sua voz vai te ensinar como distinguir entre dor e alegria e te conduzirá para fora da confusão que tens feito. Então, nem isso a gente tem que se preocupar. Não há confusão na mente de um filho de Deus, cuja vontade tem que ser a vontade do Pai. Porque a vontade do Pai é seu filho. Então, você vê que a vontade, a decisão de abandonar essa prerrogativa de tomar decisões, né, como o ego, não vem de nós. Ela já foi realizada, essa vontade já foi realizada. Essa decisão de abandonar a falsa prerrogativa já foi realizada através de ti, pela vontade de Deus. Já foi realizado para ti através da vontade de Deus. Por isso que não a gente te deixou sem consolo. Ele te deu o Espírito Santo. Não te deixou sem consolo. Te deu o Espírito Santo, né, para te ensinar como distinguir entre dor e alegria. Então, é aquilo que você... O sonho foi desfeito na hora que ele se insinuou. É isso aqui que ele está falando nesse parágrafo. Eu vou até reler o parágrafo, para a gente entender bem o que ele está falando. Ele falou... Mesmo o abandono da tua falsa prerrogativa de tomar decisões, que o ego adora, né, guarda tão zelosamente, não é realizado através do teu desejo.
O teu desejo, na verdade, não significa nada, né? Porque tu és a vontade de Deus. E aí ele fala na linha 2, foi realizado para ti, esse abandono da tua falsa prerrogativa foi realizado para ti através da vontade de Deus. Então, não foi você que abandonou a falsa prerrogativa, foi feito para ti através da vontade de Deus, que não te deixou sem consolo. Então, foi abandonada essa falsa prerrogativa, mas ele mesmo também te deu o Espírito Santo, né, como consolador, né, para poder te manter na força do Espírito, né? E ele fala, então a voz do Espírito Santo vai te ensinar como distinguir entre dor e alegria e te conduzirá para fora da confusão que tens feito. É muito bom isso, né, gente? Ah, eu quero que essa Caminho voz de luz que ele grite mostra na minha aqui. mente. Não há confusão na mente de um filho de Deus, cuja vontade tem que ser a vontade do Pai, porque a vontade do Pai é seu filho. Na mente do Filho de Deus, Tá e vendo? não na Não há mente do confusão na ego. mente do Filho de Deus. Por isso, gente, ser vigilante só a favor de Deus e do seu reino, que aí a gente vai ficar livre da confusão na nossa mente. Vamos lá no 8, então. Aí aqui no 8 ele fala, milagres estão de acordo com a vontade de Deus, vontade essa que tu não conheces, porque estás confuso em relação a qual é a tua vontade. Isso significa que estás confuso em relação ao que tu és. Se tu és a vontade de Deus e não aceitas a vontade do Pai, estás negando a alegria. O milagre é, portanto, uma lição acerca do que é a alegria. Sendo uma lição acerca do compartilhar, é uma lição de amor que é alegria. Todo milagre é, então, uma lição sobre a verdade. E por oferecer a verdade, estás aprendendo a diferença entre dor e alegria. Que lindo, né? É oferecer a verdade é que nos faz sair da confusão entre dor e alegria, né? É compartilhar a verdade do que nós somos, né? É ouvir o Espírito Santo para nos ajudar a lembrar quem nós somos e a gente compartilhar essa verdade para que a gente consiga aprender a diferença entre dor e alegria, né? E compartilhar a verdade, né, de Deus, a nossa verdadeira identidade. Às vezes eu me sinto assim, eu faço uma analogia, é o seguinte, você imagine um projetor de filme daqueles antigos, né? Que tem um rolo de filme, tem a luz dentro e a lente que projeta na tela a imagem. Só que, na confusão de níveis, na confusão da dor e alegria, é como se existisse a mesma máquina, só que com dois filmes, dois rolos de filme, um da dor e outro da alegria, um do Espírito Santo e um do ego, projetando na mesma lente e na mesma tela. E na tela sai aquela confusão. Mistura de imagens. É uma imagem sobrepondo a outra que você tem que perguntar assim, de onde vem essa? De onde está vindo essa? Aí é a confusão total, né? Você não compreende É. nada do que está ali. Está uma confusão total. Isso tem a ver com o que ele fala aqui na linha 2, né? Não, desde da primeira. Deixa eu ler as três primeiras. Ele fala assim, milagres de Me acordo com a lembra, vontade de Deus. licença aqui, me lembra um pouco Roberto Gensler, né? Ah, eu Ele estava pensando dizia, nele agora também. ele dizia assim, o filme está na lata. É, eu estava pensando nele agora também. Ele animava, né? Aí ele fala, estás confuso em relação ao que tu és, milagres estão de acordo com a vontade de Deus. Vontade essa que tu não conheces, porque estás confuso em relação a qual é a tua vontade. O tu aqui está em itálico, que essa tua aqui é a vontade do Filho de Deus, não é a vontade do ego. Você está confuso em relação a qual é a tua vontade. Isso significa que estás confuso em relação ao que tu és. Porque se eu sei que eu sou filho de Deus, eu sei que a minha vontade é a vontade de Deus, não há outra vontade.
Agora, se eu acho que eu sou o personagem aqui do mundo, né, o personagem criado pelo ego, eu vou achar que eu tenho uma outra vontade, ou várias vontades, aí eu fico, né, perdido nesse monte de vontade aí. Como lá na minha mente eu sei que só há uma vontade, que essa memória está na minha mente, porque eu continuo sendo filho de Deus, dá uma confusão de níveis aqui. Então eu sei disso que está lá, mas o ego tenta esconder isso, e eu fico inventando coisas que eu sei que, no fundo, eu sei que não são reais. Então fica uma confusão muito grande, é o caos total na mente, né? E aí eu vou estar aqui nessa confusão entre dor e alegria, porque eu ainda não aceitei a minha verdadeira identidade de filho de Deus. Quando eu aceitar, tudo, gente, tudo, todo o edifício do ego ruim. Então acaba toda a confusão, todo o sofrimento, Ele nem existe, toda a ele nem dor, acaba, nem acaba. que Ele nem não existe, só desfaz. Não só existe. desfaz. Só é O mais dissipado legal da é mente. isso, não tem. Não é que dissipa no mundo, dissipa na mente. Se Na dissipa na mente, mente, dissipa no mundo. Porque o que está no mundo está na mente tá antes, na né? mente. É crença da mente. O mundo é uma projeção da mente. É o que ele fala, é a lógica, o resultado lógico, né? A consequência. O mundo é a consequência de crenças na mente, só isso. Por isso tem que ser vigilante, só a favor de Deus e de seu reino. Entregar todas as decisões do Espírito Santo e confiar. Escutar só a voz do Espírito Santo. Que no final significa tudo a mesma coisa, né? E a gente praticar isso, né? A gente praticar, se lembrar de praticar, né? Desenvolver esse engajamento com o Espírito Santo. Tem que desacelerar a mente, não tem jeito. Deixar de ser o fazedor, porque o fazedor, que é o ego, ele adora ser o fazedor, ficar envolvido com muitas coisas, cheio de metas, Vai cheio de tudo. desacelerar E aí o ritmo. Fica desengajado do Espírito Santo. Quanto mais você engaja com um, mais você desengaja do outro. Você vai ver que as coisas ficam diferentes, as coisas não é diferente, as coisas vão saindo da sua frente. A entrega não, essa coisa de entrega para o Espírito Santo e tudo fica o mesmo aqui, o que fica o mesmo é no reino, aqui não. Não, porque quando a gente começa a entregar, a gente acaba desacelerando e vai vendo que a gente vai percebendo o efeito. É a primeira lição. Nada do que eu vejo significa coisa alguma. Essa primeira lição é a base de tudo. Cabal. Que também podia ser a última. Podia ser a última. Nada pode do ser só ela. Pelo menos essa. Pode ser só ela, se a gente praticasse ela. E aí você vai É por isso que Jesus diz, como é simples a salvação. Se você aprendesse a primeira lição, você não tinha esse trabalho. Mas aí, como que você vai continuar agindo como age aqui? Para começar, quem age é o ego, né? Você vai desacelerar. Não tem como. Quando você desacelera. Se você se engajar, desacelera. E a gente vai sentindo isso, né, bem claramente. Porque é uma questão de experimentar. Tem que experimentar. O ego vai tentar fazer você ser proativo, rápido e tal. Vai chegar uma hora que você não vai aguentar mais, porque você quer... Você não vai querer trocar. Você não vai querer trocar a paz você quer o ritmo do Espírito Santo. E o Espírito é tranquilo. Jesus fala no curso, o Espírito é tranquilo, ele não é agitado como a gente, ele é tranquilo. Não precisa agitar assim, né? É incrível. Jesus, para o ego, é um verdadeiro paradoxo. Né? Ele diz, não precisa fazer nada, mas não fazer nada é uma arte de fazer. Ninguém sabe fazer nada. É uma arte de ser. Porque para ser, você precisa não fazer. Porque fazer, você está fazendo. Fazer é o que o ego faz. Fazer é ocupar sua mente com aquilo que não é significativo. Né? Do ponto de vista do Espírito Santo. Eu entendi essa coisa de não precisa fazer nada. Depois da revelação, eu fiquei alguns anos só lendo, eu me lembro bem, eu ficava sentada o dia inteiro. E tudo era providenciado à minha volta.
É Tudo, isso. tudo Gente, era espera só um pouquinho, só ver se chegou alguém aqui, tá? Só um minuto. tá. Era E providenciado. tá sempre, Ana. Está É, sempre Ah, sendo providenciado. vai, vou abrir a cara. Eu sempre digo assim, quer aprender a não fazer nada? Pergunte o peixe o que é nadar. É um verbo, é o verbo de Deus, nadar. é. Pergunta o peixe, ele sabe de cor salteado. E assim, aí você escuta diferente, você sente diferente. Quando você está sob o estado da graça do Espírito Santo, que ele está te ensinando o que ele quer, como ele quer, né? Que a gente não sabe julgar. As coisas são calmas, pacíficas, né? Não tem agitação. É diferente. Tudo que você precisa é providenciado. E você vai perceber que você precisa de Quase pouquíssimo. acabou. Parece que você não tem mais perguntas, você só tem É, resposta. Tudo é resposta. Nada é. mais é pergunta. E é um estado delicioso, na verdade. É, Gente, então com isso a gente terminou, né, essa graça. sessão. O estado de graça é só ano que vem, gente. Gente, maravilhoso esse estado de graça, fiquei até com pena da gente. Mas depois a gente vai voltar todo animado, que a gente vai ler o estado de graça na Estado de próxima graça vez. Eu só. falei em graça sem nem saber do próximo. Pois é, você já Ele anunciou. estava falando, ele estava falando. Sim. Dá Bom, vontade de ler esse mesmo, mas. ele é lindo, ele é leve. Tem que ser. Então, Jean, De então tanta confusão de níveis. você faz a oraçãozinha Eu já estou de... quase lendo aqui. Tá bom. Bom, então ficou assim, combinado que nós vamos fazer um pequeno recesso com o Espírito Santo, até a segunda ordem, né, do Espírito Santo, claro. E aí a gente retorna dia 5 de janeiro de 2026, se o Espírito Santo quiser, né? Então, vamos agradecer, bem-amado Jesus, agradecemos a dedicação a nós e a toda a filiação, carregando-nos com o poder do amor e perdão, através de nossas mentes e corações, para que possamos abençoar e perdoar toda a vida que, de qualquer forma, entrar em contato conosco. Gratidão, Jesus, gratidão da gente estar esse ano contigo e com todos os nossos irmãos. E você está nos conduzindo. Gratidão, Jesus. Gratidão. E gratidão a todos que estão Na aqui verdade, também gente, ouvindo. eu falo, gente, né? esse grupo é um milagre. É um né? milagre. Esse grupo é um milagre. Eu acho que é um milagre mesmo. Assim. Quando você pensa como esse grupo foi formado, é um milagre. É um milagre. Uhum. Foi mesmo. Eu me lembro de querer, de falar para Jesus assim, o Roberto, né, que me chamou, de falar assim para Jesus, eu tenho vários grupos, mas sou eu que dou, né? Eu queria um grupo que eu participasse. E não demorou muito, o Roberto me fez convite, sei lá, o Roberto Guedes, né? Porque foi uma bênção, porque você pede, né? Jesus E providencia, E eu também estava sentindo muita falta de um grupo de pessoas assim, já com um entendimento mais sim, amadurecido, né? E aí eu é falava, bem gente, o que eu gostoso. vou fazer? Onde que eu vou encontrar isso? E aí eu ficava procurando. E aí, milagrosamente, eu cheguei lá no grupo né? Como é que chamava? Instante Santo? Não, como é que chamava o grupo? Escola Instante Santo. Escola Instante Santo. Eu entrei nela lá, e aí acabei ficando. E aí, no final, desembocou nisso aqui, né? Quem diria, né? E A Ana, última... você tem feito um esforço muito grande, né? Eu sei que para você não é sacrifício, porque a gente entende o que é sacrifício, mas você tem se dedicado, eu acho que
que mais tem se dedicado no sentido de fazer a reunião acontecer toda semana, né? Porque você vai lá, põe o texto, publica, né? E faz subir, que não foi fácil no comecinho, faz subir para o YouTube, correu atrás, então eu sou bem grata a você, porque assim, eu chego aqui com tudo pronto, né? Então eu sou muito grata por isso, muito grata mesmo. O Espírito Santo, né? Ele vai usando a gente, né? E assim, Sim, a gente vai dando cabeçada aqui dali. mas você deu a como é sua que faz, disponibilidade, né? Você continua dando a sua disponibilidade. Sem isso também não estaríamos aqui. Então é uma união que o Espírito Santo sabe como fazer, né? Exatamente. Cada um com a sua E de uma forma de relâmpaga, contribuir. né? Cada um com a sua forma de contribuir, né? A gravação, amanhã de manhã está pronta. É rápido. Não, é muito rápido essa menina. Ela faz assim, ó. Muito rápido, não dá nem tempo de eu sossegar, eu já vou ver, já pronto, eu vou pôr no grupo. Obrigada, Ana. Então, obrigada, Gustavo. Obrigada a vocês, obrigado, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. E Roberto também, que faz Obrigada, a capa. Roberto. Roberto, né, que é o ele adora, passou aqui agora. Roberto, aparece aqui um minutinho, ó. A gente está se despedindo até... Oi, pessoal. Oi, Ei, Roberto, abaixa um pouquinho o rosto para Ó, aparecer seu rosto. Ana, eu sempre estou me comunicando pelo WhatsApp e e-mail lá. Obrigadão, valeu. Feliz Natal, meu amigo. Deus lhe guarde. Gente, o Roberto ele faz a arte das capinhas. ele não está publicações escutando. Peraí, eu sei o que acontece, desculpa. O Roberto faz a arte das capinhas das nossas publicações das reuniões. Nossa, Então, toda aquela beleza que vocês veem lá na capinha das gravações é a arte do Roberto, que ele cede gentilmente para o Espírito Santo. eu fico honrado. E eu fiquei muito feliz com aquele vídeo das frases metafísicas e icônicas do Curso de Milagres, que o pessoal gostou, teve bastante. Nossa, gostou muito, o pessoal adorou. Que bom, que bom. Olha, para mim está em 350 e tantas. Nossa, bastante. Que bom. Olha, para mim é uma honra. Pode contar comigo sempre. E um Feliz Natal para vocês. O Gustavo estava te desejando Feliz Natal, que eu estava com o microfone. Então, Feliz Natal para vocês, para toda a família, e um ano novo mais... Com muito Espírito Santo no nosso caminho. Só Espírito Santo no nosso caminho. Janete já saiu, mas ó, acho que saiu, não sei, não estou vendo. Beijo para vocês. Gente, então beijo para vocês. Não, mas tira a internet. Eu tenho que parar de gravar, peraí. A gente fazer a fofoquinha de despedida. Peraí. Agora eu tenho que ampliar aqui. Vou sentir saudades. Gente, boa noite para todos. Então, Feliz Natal. Tá? Feliz E a gente Natal. se vê dia 5 de janeiro, se Deus quiser. Se Deus quiser, Ele quer. Amém.